Boa noite, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Animado, animado com essa live? Essa live hoje promete, hein? Essa live hoje promete. Pois é, repararam? Eu com essa camisa linda aqui, encontre sua marca. Pois é, exatamente isso. Hoje eu estou fazendo mais uma live do meu segundo projeto. Vocês sabem disso, eu sou escritor, tá? Lancei o meu primeiro livro ano passado, em outubro, onde ele se tornou um best-seller, que é esse livro aqui, ó, incrível. Primeiro livro mundial de branding, Encontre Sua Marca. Se você não tem esse livro, você precisa adquirir. É um livro de cabeceira, é uma bíblia para que você realmente possa fazer da sua jornada a mais incrível possível. Ela aborda todas as áreas para que você realmente se torne a sua melhor versão, tá? Então, se você tem interesse e quiser saber mais sobre essa obra, me chama depois no direct, que eu tenho o maior prazer em poder lhe atender, conversar com você, explicar e lhe mostrar como é que você pode adquirir uma dessa daqui, tá? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Vamos aproveitar, vamos compartilhar essa live para muitas outras pessoas que merecem passar realmente por essa transformação. E hoje não poderia deixar de ser uma live internacional. É isso mesmo. Hoje eu vou estar aqui com uma escritora, coach, mentora, consultora internacional, tá? Então ela vai trazer um assunto incrível aqui pra gente, que é falar sobre enneagrama nas personalidades. E eu pergunto para você, sinceramente, você já ouviu falar sobre esse conteúdo? Sim ou não? Escreve aqui, digita aqui para a gente poder entender um pouco mais, tá? Então eu vou convidar ela, o nome dela é Mônica, tá? Ela está aqui com a gente para poder transbordar na vida da gente agora. Ela vai falar um pouco do conteúdo dela para que vocês possam entender a magnitude desse conteúdo, tá bom? Já vou convidá-la aqui agora para poder participar desta live aqui. Então, mandei o convite, Mônica. Já mandei o convite para você, tá? Opa! Olá, boa noite. Boa noite, André. Primeiramente, é um prazer, tá? Tá te recebendo aqui nessa live, tá? Sinta-se em casa, tá certo? É um prazer eu estar bebendo na fonte de novos conhecimentos para poder eu estar sempre me atualizando e me aprimorando no meu saber, tá? Então, eu me sinto honrado em receber você aqui. Você que é um colega de profissão, você coach, consultora, mentora, né? Trabalha com um conteúdo incrível para poder abrilhantar nessa noite. Então, antes de mais nada, Mônica, eu gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você está falando, que horas são, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Fica à vontade, tá? Que maravilha, André. Muito obrigada por este convite. Muito obrigada. Muito honrada também por poder estar a partilhar aqui a tela contigo hoje e as nossas salas, não é? Eu estou a falar de Portugal. Hoje até estou em casa dos meus pais, no centro de Portugal. Está muito calor em Portugal. Eu acho que aí agora no Brasil é inverno. Então, com muito prazer eu trago um pouco de mim e um pouco também das ferramentas e principalmente o Enneagrama que eu tanto trago nas minhas mentorias, nos meus projetos, nisso tudo. Então, falar um pouquinho da Mónica. Eu tenho 40 anos, fiz há pouco tempo, sou mãe de duas crianças maravilhosas, a minha filha Alma, de 6 anos, e o Tiago, de 3, casada com o Bruno, meu companheiro aqui de jornada, e eu hoje em dia, gosto muito de começar por aí. Há uns anos atrás era bem diferente. Aliada a isto de ser mãe, mulher, fiz uma carreira corporativa de mais ou menos 18 anos, comecei aos 23, na verdade sempre muito apaixonada já pelo desenvolvimento humano. Em pequena eu queria ser professora, mas o que se dizia na altura é que professora não traz sucesso, né? Não traz dinheiro, e eu na altura recuei um pouquinho nesse meu propósito, em que tirei a gestão e a administração de empresas, mas muito cedo me comecei a apaixonar pelas pessoas, pelo que está dentro das pessoas, pelo aquilo, o capital humano das organizações, o quanto nós podemos. Eu tenho assim eu acho que eu tenho um radar natural de identificar os dons e os talentos das pessoas desde cedo nas minhas equipas. E então eu comecei de facto
em consultoria em recursos humanos, numa empresa multinacional, e assim foi. Desde então, depois da consultoria, tive em várias multinacionais e na última função como VP de RH, uma grande multinacional, e aí já aí muito a minha paixão de transformar lideranças, transformar a cultura organizacional, trazer performance, mas em primeiro lugar através de trazer as paixões das pessoas, o propósito das organizações e o propósito das pessoas se alinharem, trazer a motivação para as equipas, o engajamento. Então, essa é verdadeiramente a minha paixão, que é chegar aos lugares, realmente às equipas, identificar onde é que estas pessoas se sentem mais felizes, onde é que elas vão naturalmente produzir mais e com facilidade, não é? Então, essa é uma coisa muito, muito inata em mim e em paralelo nos últimos 7, 8 anos, desde que eu fui mãe, eu senti a necessidade também de me descobrir cada vez mais a mim mesma, né? André, eu acho que você que também é coach, eu digo sempre, para nós podermos levar o Elixir para os outros, para o mundo, para a nossa família, para as outras pessoas, para as organizações, para o que seja, o processo tem que primeiro ser feito connosco, né? Para que seja autêntico. E este é um tema que eu quero trazer muito para aqui também, com o Enneagrama, já lá vamos, quando é que o Enneagrama chegou à minha vida, é que para nós podermos fazer o que quer que seja, né? Pormos o nosso propósito, trazermos a nossa verdadeira identidade para os outros, eu acredito que é muito importante conhecermos profundamente. E de facto, para mim, durante muito tempo, a carreira, o sucesso era como a coisa mais importante da minha vida, sabe assim? Quando eu fui mãe, eu entendi que havia todo um outro lado da vida que eu, se calhar, ainda não tinha olhado. E aí foi, de facto, entrar em mim. E foi esse caminho que eu fui trilhando que foram surgindo, não é? A PNL sistémica, o coaching e várias ferramentas que eu hoje uso, né? Constelação sistémica, o Enneagrama, que já lá vamos. E quando eu fui mãe pela segunda vez, eu dei, de facto, esbarrei com o Enneagrama. E foi muito transformador, já lá vamos depois falar o que é, porque foi a ferramenta que mais profundamente me permitiu conhecer a minha essência e a partir daí desenvolver-me e crescer e começar a desbloquear e desbravar caminho, tirando da frente algumas crenças limitantes, descobrindo muito do que era a minha persona e as capas da minha personalidade. E quando eu percebi o quanto isso transformou a minha vida profissional e pessoal, eu entendi que esse era o caminho. E também uma das ferramentas que eu comecei a usar cada vez mais, seja nos meus cursos, nas minhas mentorias, quando liderava equipas, eu cheguei a ter equipas de 50 pessoas. Então, para mim, esse radar de eu conseguir identificar através do Enneagrama uma série de padrões, de fixações mentais, mas ao mesmo tempo saber o que é que está por trás de cada pessoa na essência, trouxe muita compaixão, muita sensibilidade para o lado mais humano de cada um de nós. E é um bocadinho isto, André. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. É muito interessante quando você fala, né, de conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Quanto mais você conhece, mais poderoso você fica, no sentido da palavra, porque quando a gente se conhece, nós aprendemos realmente a ressignificar traumas, a eliminar crenças sabotadoras, fortalecer nossas crenças também, né? Potencializar essas crenças, saber nos comunicar melhor e ter a gestão realmente das nossas emoções. Então, quando nós temos conhecimento, nós nos tornamos mais poderosos, né? Eu sempre falo até para os meus clientes, porque 10% é o que acontece com as nossas vidas, mas 90% é como a gente reage a tudo isso. Então, como é que você vai reagir, né, às rotinas, ao dia a dia, às ações, de forma intempestiva, assertiva, né? Então, você tem realmente o poder de decidir de como você vai agir, se você vai estar realmente na sua melhor versão ou na sua pior versão. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas quanto mais a gente conhece, a gente consegue mudar nós mesmos, né? Nós não mudamos as pessoas. Mas quando nós mudamos a nós mesmos, tudo muda, né, amiga? Tudo muda ao nosso redor, né? E não é à toa que nós estamos juntos aqui hoje, porque Deus realmente ele une propósito, né?
Então, nossa missão, de fato, é impactar vidas, transformar pessoas, ajudar famílias, salvar famílias. E quando nós temos esse arder do nosso peito dentro da gente, tudo fica de forma leve e natural. Porque nós já pagamos o preço, nós já passamos por isso, né? Nós já aprendemos lá atrás, né? E é aquela história que as pessoas sempre comentam, né? O sucesso, ele deixa rastro. Então, você tem a opção de passar essa trilha sozinho, né? Se lapeando todinho no mato, na escuridão, ou você segurar na mão de um coach, na mão de uma mentora, na mão de uma consultora, para poder fazer essa transição mais leve, né? Porque essa pessoa, ela já passou por tudo isso, e aí você vai ter menos riscos, menos dor de cabeça, menos problemas, e vai gastar também menos dinheiro também, né? Então, quando paramos para poder avaliar tudo isso, realmente faz todo um sentido. Você concorda? Absolutamente, olha, aqui, não dá para ver, mas eu fiquei muito arrepiada ao ouvir você, né, André? Porque às vezes é muito curioso, eu gosto muito destes encontros em que não planeamos muito e sentamos para conversar e entendemos como há tanto em comum, não é? Eu acho que hoje em dia é o que eu digo, as ferramentas, há muitas ferramentas, mas isso que você falou na essência, esse é o caminho, não é? De esse trilhar primeiro o caminho para depois poder levar, como eu digo, e nós falamos muito, né, quando falamos da jornada do herói de Joseph Campbell, é levar depois esse Aleixo para o mundo, nós tivemos que passar por essas fases, sim. E eu não sei como é que é com você, mas eu durante estes muitos anos eu sempre tive também pessoas que me acompanharam, mentores, coaches, líderes, pessoas que me inspiraram, livros que eu leio. Então o caminho nunca é sozinho e torna-se de facto muito mais fácil, muito menos escuro e cavernoso quando temos alguém que nos guia, porque é mais rápido, é mais eficaz, é mais produtivo. E é o que eu costumo dizer, a vida, né, esta vida, esta existência, ela terá um fim, para quem acredita haverá outras, mas então porquê sofrer tanto ou prolongar tudo isso se podemos fazê-lo de uma forma mais leve, mais prazerosa e Perfeito. com a ajuda de quem já trilhou. Então concordo 200% com você, André, é esse também um pouco a nossa missão, não é? O nosso propósito. E é isso, e dentro de hoje da live depois falaremos um pouco do Enneagrama, é uma das muitas ferramentas, uma de que eu pessoalmente identifico muito, mas é esse sempre o objetivo, é o conhecimento, e eu gosto muito de falar também da consciência, né? Quanto mais nós expandimos através do conhecimento essa consciência, mais nós podemos estar mais conscientes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas reações Perfeito. corporais, e o Enneagrama traz um pouco isso à partida, que é o Enneagrama divide-se em tríades, né? A tríade instintiva corporal, a tríade emocional e a tríade mental. E eu gosto sempre de começar por aí porque é mais fácil antes de chegarmos às nove tipificações, não é? E gostei muito dessa tua introdução, porque é exatamente isso. Tem que O que ser vai leve. Tem que ser leve. exatamente, e ao mesmo tempo Tá? que nós, quanto mais vamos tendo esse conhecimento, aumenta a nossa observação de nós mesmos e começamos a entender que o que acontece é a mesma coisa, o que muda são como pensamos sobre aquilo, como sentimos sobre aquilo e como reagimos àquilo. E quando nós estamos em Exatamente. fazer aquilo, passa atrás, respira e observa. Podemos mudar muita coisa em segundos, não é? Que é, podemos alterar um pensamento ou não dar demasiada importância a um pensamento, podemos olhar para uma emoção e entender se ela não está exagerada ou faz sentido, e daí as nossas reações vão ser diferentes. E isso é uma aprendizagem que eu, quando trago o Enneagrama nos meus cursos ou acompanho pessoas, trago sempre esse olhar, que é, ele não serve para ficar em caixinhas e dizer, não, agora você é assim. Não, de todo. Exatamente. Olha que engraçado, eu tenho estes padrões, tenho estas crenças, tenho estas reações e sinto estas coisas diferentes do outro. Ai, que interessante, o que é que eu posso fazer com isso e quais são os caminhos de evolução, de expansão, de crescimento que o Enneagrama apresenta como caminhos muito eficazes para podermos mais facilmente sair desse lugar. E se calhar começando por aí, eu, por exemplo, sou um 3 no Enneagrama, tá? Então, claro, hoje em dia com tudo o que isso tem de persona, né, nas fixações do ego, como na minha essência, né, esse é o caminho. E nós, como eu costumo dizer, o que eu acredito é que nós não estamos o tempo todo iluminados, nem estamos o tempo todo na caverna, né? Mas vamos oscilando. E esse conhecimento, essa sabedoria traz-nos
uma coisa que é quando eu identifiquei ou entendi que eu tinha características, emoções, reações dessa, digamos, dessa energia arquetípica, desse tipo que lhe quisermos chamar, para mim foi um virar de chave muito grande. Porque quando eu percebi isso aos 30 e poucos anos, eu entendi que toda uma série de padrões da minha vida eram capas. O 3 do Enneagrama é aquele que tem mais adaptação e capas e personas para ter sucesso. Então, muitas vezes o que nós dizemos é que quem tem essa, vamos lhe chamar, esse tipo mais predominante, estou a dar este exemplo como há outros, são 9 tipos, não é? Ele vai procurar a todo custo, né, o sucesso, a performance, normalmente são carreiras fulminantes, porque há aqui o que é que está por trás disso? Cada tipo tem isso. No 3, para ser Aí você fala de alta performance, certo? Mas falando em alta performance, nós podemos levar isso na vida pessoal e na vida profissional também. Então, claro. me diga de forma sucinta e de fácil entendimento, como foi que o Eneagrama de Personalidades ajudou na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Mas antes disso, traz de forma clarificada o conceito de Eneagrama de Personalidades. Ok, vou tentar ser o mais simples possível, que é sempre um desafio quando nós já estudamos há algum tempo uma matéria. Então, eu diria assim, o Enneagrama é um sistema de milenar, já existe há 3.000 anos. Ele não foi inventado, é como se fosse uma simbologia, uma geometria, não é? Que alguns estudiosos do Antigo Egito foram encontrando, tá? Foram estudando, houve vários estudiosos, e só nos anos 70 é que houve, digamos, dois grandes estudiosos da psique humana, um filósofo e um psiquiatra, que era o Naranjo, Cláudio Naranjo e o Oscar Ichazo, que depois trouxeram toda esta sabedoria, juntando à psique humana, identificaram uma série de padrões que dividiram em 9 tipos de personalidade. Tá? E aí, o que é que nestes 9 tipos de personalidades, cada uma tem determinadas fixações mentais, determinadas reações emocionais e também, enfim, características mais predominantes, ok? Óbvio que isto nunca é 100% linear e porque eu não sou apologista das caixinhas, mas dá-nos uma tendência, tanto daquilo que é o que temos de menos bom, ou digamos, de quando estamos em níveis de consciência mais baixos que se apresentam, em stress, quando não temos tanto autoconhecimento, ou então também aquilo que está por trás da capa de cada uma destas 9 personalidades, o que é que está por trás e quais são as motivações que levam as pessoas a pensar, a reagir e a agir daquela forma. Então há esses 9 tipos, tá? E eles ajudam-nos, quando nós os conhecemos, a entender, olha só, eu tenho isto, mas eu também tenho um outro lado lá no fundo que eu posso explorar, tá? Além disso, além das 9 personalidades, esta geometria, né, que ela tem os seus caminhos, também nos apresenta tendências mais fáceis para nós evoluirmos, para curarmos traumas, para olharmos para a nossa criança ferida que tem determinadas características de cada tipo, de como é que nós podemos ser no máximo do nosso potencial. Então, toda essa informação, e você fez-me a pergunta como é que isto transformou a minha vida pessoal e profissional, não é? Vamos começar por aí, e hoje eu faço isso depois com outras pessoas, principalmente líderes, empresários, mas também mulheres, que eu ajudo muito também. Então, o que é que me trouxe este conhecimento? É uma expansão da consciência muito rápida, ou seja, eu comecei a ver toda a minha vida como um filme em que eu identifiquei, olha só, exato, eu fiz aquilo, eu comportei-me assim, hoje eu sei o que é que está por trás. E quando nós olhamos para a psique humana e para estes tipos, e não é a única ferramenta que explica isto, há sempre uma motivação de ser amado e reconhecido, né? Só que em cada uma destas 9 personalidades, cada um de nós procura o amor e o reconhecimento de formas diferentes. Tá? Perfeito. É isso. Então, para mim, este conhecimento, pessoalmente, quando eu percebi, eu tenho os padrões de um 3 no Enneagrama, eu entendi alguns motivos da minha ansiedade, do meu desequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, o que afinal lá no fundo o sucesso não era assim tão importante para mim, eu procurava para ser vista, para ser valorizada, para ser reconhecida. Então a partir daí
toda uma jornada começou de desconstruir tudo isto e procurar o meu verdadeiro potencial, não é? Se calhar, para mim, há uns 7 anos atrás, seria quase impossível estar aqui a falar de forma tão autêntica sobre a minha vida, porque eu tinha mais a preocupação de vender uma persona, Perfeito, tá? Então, perfeito. é isso. Mas quando você é natural, tudo fica mais leve, você acaba sendo mais Muito. humana, humaniza mais, e aí você acaba atraindo mais um público que já teve ou está passando por uma dor que você teve no passado, Tal né? e qual. E aí você falou de sucesso, né? Sucesso, no meu ponto de vista, ele é muito subjetivo, né? Até porque o que é sucesso para mim, não necessariamente é sucesso para você também. E aí eu venho com a pergunta de como é que o autoconhecimento, né? E o enneagrama ajudou a ressignificar o que é de fato o sucesso. Então, eu, de facto, através do Enneagrama e do autoconhecimento, eu entendi exatamente isso, né? Havia uma ideia pré-concebida de que o sucesso é aquilo. E você também fala um pouco nisso, né, André, que é o fazer carreira, ou subir o ter imenso dinheiro, ou ter poder, ou o que seja, ou ter bens materiais, o que fosse, e fui entender exatamente isso, que na essência, detrás de cada um de nós, e depois o Enneagrama explica um pouco isso em cada personalidade, aquilo que é uma vida bem-sucedida, uma vida plena, uma vida feliz, pode ser muito diferente. E então, para ajudar outras pessoas, né, para ajudar os nossos mentorados, os nossos coaches, os nossos, o que for, as pessoas que estão à nossa volta a descobrir e desconstruir isto através de uma ferramenta como o Enneagrama, pode ser um caminho maravilhoso, porque é de facto uma desconstrução e um olhar diferente para aquilo que vemos fora, não é? Porque muitas vezes nós achamos que o sucesso é uma coisa, mas o autoconhecimento, o ir para dentro, faz-nos descobrir que lá na essência é o nosso verdadeiro propósito. Quem é que nós somos realmente? Esse é o caminho, para mim, o Enneagrama, e eu no meu capítulo falo, claro, detalhadamente sobre isto, para cada tipo, como é que foi o meu percurso e como é que no acompanhamento de outras pessoas isto é uma mais-valia, podermos fazer esse caminho de uma forma mais direcionada, não é? Se eu sei, por exemplo, que aquela pessoa tem características de um 1, ou de um 4, ou de um 8, o caminho que eu posso trilhar com ele é muito mais certeiro, porque este sistema permite-nos identificar muito rápido que tipo de padrões é que esta pessoa tem, que tipo de crenças é que esta pessoa tem, o que é que na verdade está por trás e motiva esta pessoa. Então o Enneagrama ajuda muito nesse sentido, tá Uau, bom? incrível isso. E agora me conta uma coisa, você é especialista, né, neste assunto? Oh, que lindo. Peço Você, desculpa, achava que ele já estava a dormir. Temos tranquila, aqui fica à uma visita. vontade. Você é especialista nesse assunto, você conseguiu trazer todo esse conteúdo e materializar no seu artigo e está participando desse segundo volume, Conta Sua Marca, né, da cofundadora, da fundadora Daniela Bacelar. Qual é o sentimento que transborda dentro de você? Me fala um pouco aí. Eu acho que foi uma gigante oportunidade de poder trazer este tema para tanta gente e principalmente porque eu sinto realmente que o primeiro trabalho para nós termos uma marca congruente, autêntica, e revelarmos os nossos serviços através dessa marca, alinhada com o nosso propósito, com quem realmente somos e não copiando alguém, não é? Que é isso que por vezes nós fazemos, é uma grande bênção, é um grande presente, porque eu acho que esse é o caminho, é o que eu acredito e que o Enneagrama ajuda muito nesse processo. Posso chegar aqui? Perfeito. Podes, Eu, vai lá. particularmente, eu participei, né, do primeiro volume também, do Encontre Sua Marca. O lançamento foi em outubro e engraçado que no próprio mês de outubro o livro já tinha se tornado um best-seller, Camila, tá? Ô, Mônica, o livro já tinha se tornado já um best-seller. Então, a visibilidade para o mundo inteiro, né, do nosso conteúdo de valor, eu não digo não nem pela autoridade, mas de você realmente conseguir expressar um conteúdo de valor e as pessoas poderem ter acesso a tudo isso, com ferramentas comprovadas, tudo comprovado cientificamente, para poder ter realmente uma vida mais clarificada, com mais qualidade e com mais assertividade. E sem falar também de plenitude mesmo, né? Então, nesse momento agora, eu queria saber de você o seguinte: uma frase que você poderia deixar para as pessoas ou indicar
um livro, um filme, fique à vontade aí e aproveita para poder também fazer as suas considerações finais. Sim, olha, meu amor, eu se calhar vou pedir um minuto que você só dê mais um bocadinho aqui de conteúdo para as pessoas, só para eu entregar aqui este meu neném ao papá, tá bom? Só um segundo, André. Tá bom. É isso. Fazer live ao vivo é assim, tá? Então, se você quiser conhecer os outros coautores, eu sugiro que você entre no Instagram do Livros que Marcam, tá? Justamente para quê? Para que você possa conhecer o nosso trabalho. Hoje aqui está acontecendo uma live de uma coautora incrível, mas tem mais 49 capítulos lá para você saborear um pouco mais e ficar atento a tudo que está acontecendo neste canal incrível, tá? Então vai lá, procura se informar, se cadastra no link da bio do Livros que Marcam, justamente para quê? Para que você possa realmente já fazer a sua reserva. Sim, fazer a sua reserva do volume número 2, tá? Vamos lá? Obrigada, André. Tenho a certeza que consegui dar aqui mais um conteúdozinho maravilhoso para as nossas pessoas. Imprevistos de mãe. Isto para mim antigamente seria Tranquilo, difícil. acontece. Nós estamos ao vivo. 10% Então, é o que acontece com você, 90% é como você reage. Você reagiu da melhor maneira possível, porque você vive de princípios e valores. Então, família é prioridade. Então, tá tudo certo. é isso. Uma das coisas que eu acho que hoje gostava só de deixar aqui antes de dar a minha dica do livro é isso, viver melhor com esse equilíbrio, permiti-lo, não é, na minha vida. Então, um livro que eu gostava de aconselhar realmente para quem quer estudar Enneagrama e num contexto assim mais empresarial e para líderes, que é uma das fontes do meu livro, é o Enneagrama para líderes, eu não tenho aqui, poderia ter trazido, que traz este tema de uma forma bastante profunda, mas simples e também com dicas muito eficazes ao nível da liderança. Tanto serve para empresários, para líderes, para pessoas que estão nos negócios. É um livro ótimo para começar, ele é muito prático, descreve muito bem também as várias características de cada tipo e é um livro que me inspirou muito, principalmente quando trabalho com coaches, com líderes, com empresários neste caminho. Perfeito. Então, eu queria lhe agradecer, tá? Por essa oportunidade de você poder trazer esse conteúdo incrível. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Quando eu salvar no meu feed, eu vou colocar naquela função de collab para que você possa repostar no seu Instagram também, tá certo? E que as pessoas realmente, que a gente possa compartilhar para que as pessoas possam ver realmente um conteúdo como esse de valor. Então, está aqui a minha gratidão, tá? De você doar o seu tempo, de estar aqui na nossa rede para poder falar um pouco de um tema tão incrível e pouco conhecido, né? No mundo que nós vivemos. E é por isso que eu me torno uma pessoa mais curiosa ainda para poder querer saber mais, entender e também poder me aprofundar. Então, está aqui a minha gratidão, tá? E o que você precisar, conte comigo, que eu estou aqui no intuito de crescer e contribuir, tá bom? Obrigada, André, por este bocadinho. Hoje as novas tecnologias, falar sobre estes temas em 4 horas de fuso horário, mas se é possível conversarmos e levar estes temas maravilhosos além fronteiras. Muito obrigada pela oportunidade e também conta comigo para o que precisares daqui do outro lado na Europa, tá? Um beijo. Perfeito. E em março eu estarei aí para o lançamento oficial. Você pode ter certeza disso. Em março eu Fantástico. estarei aí para o lançamento. A minha irmã mora em Madrid também, então vai ser um prazer imenso estar no lançamento e poder visitar a minha família também, tá? Que bom, vai ser um ótimo encontro. Obrigada por este Tá momento. bom. Até breve. Beijo grande aí, boa noite. Pessoal, estou encerrando a live. Se vocês gostarem, compartilhem, porque essa live vai ficar salva aqui na minha rede e já já vai estar disponível para todos vocês. Gratidão, amiga. Encerrando a live. Obrigada, André. Tchau, tchau.